Faculdade de São Bento, São Paulo, e graduada em Artes Plásticas pela FAAP. Ela é coordenadora e professora na Escola de Formação de Profissionais de Formação e Restauração do Centro. Também é professora convidada na Faculdade de São Bento, além de pesquisadora e membro do Centro de Estudos de Pragmatismo do Programa de Estudo Pós-Graduado de Filosofia da PUC, onde é coordenadora do Grupo de Estudos de Estética. Tem experiência nas áreas de artes, filosofia e história, com ênfase em história da arte e estética, atuando nos seguintes temas: história da arte, filologia, história das religiões, e justamente por isso ela veio falar um pouquinho pra gente sobre a história dos povos. Seja bem-vinda. Boa tarde para vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer os organizadores desse encontro e parabenizar também. E agradecer os técnicos da arte por poder proporcionar esse evento e pelo convite, claro. Quando a organização do evento me encontrou para dar uma palestra, eles pediram para eu expor um panorama dos povos, que é uma empreitada bastante, no mínimo, ambiciosa. Como é que a gente vai, em 1h30, 2 horas, expor a história da humanidade? Então eu fiquei pensando como é que eu poderia fazer para vocês aí uma espécie de traçar um fio condutor que não fosse impressionista, que não fosse reducionista, que não fosse superficial, mas que ao mesmo tempo pudesse ajudar ou talvez provocar, né? Acho que a minha função maior aqui é muito mais de estilo de provocação para um grupo que eu entendo que está preocupado em entender o momento atual, a contemporaneidade, né? Um evento que tem esse foco. Então, às vezes fica um pouco estranho a gente pensar, né? Por que nós vamos voltar é um lugar comum, é uma máxima pensar que a história, estudar o passado é necessário para entender o presente, né? Acho que todo mundo já escutou isso, acho que quase todo professor de história fala isso. Embora, é claro que a maioria dos professores de história, dentre eles, tem um fascínio pelo passado. E eu tenho ainda um segundo motivo para ter esse fascínio pelo passado, porque eu trabalho com preservação patrimonial, museu. Então, a gente tende sempre a tentar buscar, de fato, do passado, as respostas do presente. A minha função aqui no evento, que eu entendi, é tentar construir com vocês esse raciocínio. E que a gente vai até o passado buscar algumas respostas. Essa é uma empreitada que muitas vezes incorre uma série de distorções, até porque a gente entende, de certa maneira, que o passado não existe mais, né? Então, o acesso ao passado. O passado é uma ficção, é um conceito. O que a gente tem de concreto é o que está hoje aqui, daí por isso a importância do nosso trabalho de preservação patrimonial. A gente preserva aquilo que a gente pode colher desse passado. E aí, quer dizer, a minha linha de pesquisa no campo da história é a pesquisa cultural. Normalmente, a maior parte dos estudos da história acabam focando numa história política, numa história social, de relações de trabalho, de relações materiais, ou uma história. A gente aprende, na maior parte dos livros didáticos de história, as datas das guerras, das invasões, e esses marcos, né? Então, quando a gente fala assim, o Brasil começou em 1500, na verdade isso é uma ficção, em todos os sentidos.
E um movimento que a história cultural tem feito há praticamente 100 anos é tentar mostrar isso. Primeiro, 1500 de fato não quer dizer nada, é apenas uma ficção que a gente, é uma convenção que a gente usa para tentar se localizar, mas que ela pode gerar distorções. E, indo um pouco mais longe, entender a partir desses 1500 que começou a história do Brasil até 2015, como nesses 5 séculos a gente constrói aquilo que a gente chama de povo brasileiro, de cultura brasileira. Esse é um movimento que talvez muitos de vocês tiveram acesso, porque a gente milita muito a favor disso, de fazer com que as pessoas entendam o que é a construção da identidade cultural de um povo e a importância de entender de onde viemos e por que somos como somos. Ou seja, por que temos essa visão de mundo e não outra? Por que nós somos diferentes, por exemplo, de um francês? O que nos define culturalmente quando nós nos identificamos brasileiros, quando nós nos identificamos cristãos, espíritas, judeus, muçulmanos? O que é isso que a gente chama de identidade? Então, a história cultural dos povos, ela tenta sair desse lugar de conforto, né, desse lugar seguro que é os marcos de virada, os marcos completamente visíveis, que são as guerras, as invasões, os momentos de ruptura, e se voltar para aqueles momentos onde as mudanças são paulatinas e muitas vezes imperceptíveis para quem as vivencia. Como é que a gente vai construindo e mudando? De repente, a coisa mudou e nós não damos conta que mudou. Todo o século XXI virou, a gente comemorou, tinha aquela história do boom, como fala? Do bug, do milênio. No fundo, a nossa vida não mudou. E a gente escuta que agora as pessoas estão falando, nós precisamos pensar no século, quer dizer, na verdade o século XXI está chegando na nossa consciência agora, não há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás é apenas um marco. Então até a gente discute em história. O século XX foi um dos séculos mais curtos da história, né? Ele começa em 1914 e termina em 1989. Ele começa, na verdade, na Primeira Guerra Mundial e termina com a queda do Muro de Berlim. Então talvez o século XXI já tenha começado há 30 anos, só que nós só estamos nos dando conta disso hoje. Então, a proposta minha aqui é tentar mostrar para vocês como que a gente pensa a história, não de maneira estática, mas uma história que é, no fundo, a pesquisa de um movimento constante, que não para, um movimento no tempo, mas, sobretudo, um movimento no espaço. Para muitos de vocês aqui, vocês ainda devem lembrar, alguns, que história e geografia eram coisas absolutamente entrelaçadas. Depois, agora elas são separadas, e agora há um movimento para tentar juntá-las. Não existe história sem geografia, não existe tempo sem espaço. Não é possível a gente pensar na identidade brasileira sem pensar na geografia brasileira e no tempo que essa geografia vai sendo composta. Então, esse aqui é um resumo que eu fiz, na verdade, não sei se vocês receberam, que foi a proposta que eu mandei quando pediram para eu fazer a palestra. Mas pode passar para frente, depois, se alguém quiser esse slide, eu posso disponibilizar. Eu pus aqui, como mote de inspiração, duas citações do Michel Foucault, que é um filósofo do século XX, que influenciou bastante o pensamento sobre o estudo da história. Na verdade, essas duas citações têm como ele, para escrever essas citações,
teve outro inspirador, outro filósofo inspirador, este do século XIX, que é o Nietzsche. Então eu vou ler um pouco e vou comentar para vocês, para a gente entrar um pouco nessa mudança do que é pensar a história não a partir de marcos, mas a partir do movimento, que é contínuo, que não para. Ora, se o genealogista tem o cuidado de escutar a história em vez de acreditar na metafísica, o que é que ele aprende? Que atrás das coisas há algo inteiramente diferente. Não seu segredo essencial e sem data, mas o segredo que elas são sem essência, ou que sua essência foi construída peça por peça, a partir de figuras que lhe eram estranhas. Não sei qual de vocês está acostumado com o vocabulário filosófico. Eu vou fazer uma pontuação aqui, que é uma chave de leitura desse texto, que eu acho que é importante, que é a palavra que ele usa aqui, essência. Essência aqui, ele está colocando aquilo que é estático, que é o ser eterno, que não muda, que é o que é. Para muitos religiosos, apenas Deus é o que é, né? Nós estamos sempre no tempo. Então, nesse sentido, o que ele diz é o seguinte: o genealogista, aquele que estuda a genealogia das coisas, portanto, a origem, não pode perder de vista que tudo está a todo momento mudando. A história, com suas intensidades, seus desfalecimentos, seus furores secretos, suas grandes agitações febris, como as suas síncopes, é o próprio corpo de Deus. É preciso ser metafísico para lhe procurar uma alma na idealidade longínqua da origem. Aqui, de novo, a gente tem um binômio importantíssimo na filosofia, que permeia toda a reflexão da história, que é a dicotomia entre devir e ser, entre o eterno e o movimento, né? Devir representa esse movimento e o ser representa aquilo que é eterno. Então, o que ele diz é que a metafísica é, na filosofia, aquela parte que estuda o ser, portanto o eterno. E esse é um grande problema para o historiador. Como é que eu vou pensar a construção, voltando ao exemplo do povo brasileiro, se eu tenho que partir do princípio que não há o povo brasileiro? O povo brasileiro não existe. O que existe é um conjunto de pessoas que estão a todo momento mudando o que é ser brasileiro. Aliás, nós estamos vivenciando isso no momento, né? Acho que todos vocês já devem ter refletido sobre isso. O Brasil está em movimento. E, portanto, para o historiador, isso é um problema. Porque eu não tenho como definir o Renascimento, a época dos descobrimentos, a antiguidade. Tudo isso é uma ficção que coloca numa metafísica a essência de alguma coisa que é eterna, alguma coisa que, no fundo, nunca é eterna, que está sempre em construção. Pode passar um pouquinho? Eu pus uma síntese disso, já é o meu texto meu. Ou seja, ao estudarmos a filosofia de Michel Foucault, como em alguns ensaios Física do Poder, que é o que eu acabei de citar, onde ele bebe na pensamento de Friedrich Nietzsche, sobretudo na genealogia da moral, pode-se identificar um posicionamento constante desses dois pensadores em direção ao entendimento de que o estudo dos fenômenos humanos deve ser feito principalmente sob uma ótica do devir e não sob uma ótica da essência do ser. Mas o que significa ler a história a partir de uma ótica do movimento, do devir? E aí eu pergunto a vocês, costumamos perguntar o que significa pertencer a um povo, o que significa ter uma identidade cultural, que foi o que eu perguntei no início. O que significa ter uma determinada mentalidade, ou o que significa ter uma visão de mundo. Essas são palavras-chave para a historiografia contemporânea e para a história de maneira geral, né? Definir o que é uma cultura, o que é um povo,
mentalidade no sentido de visão de mundo, ou seja, o que é visão de mundo? O seu conjunto de crenças, o seu conjunto de valores de conduta, aquilo que você acha que é, de alguma maneira, bem ou mal, belo ou bonito e assim por diante. Mas a partir de uma ótica, de uma história pensada a partir do movimento, a pergunta não é mais o que significa pertencer a um povo, mas o que significa, o significado de pertencimento a um povo. A pergunta pertinente seria: mas como o sentimento de pertencimento a um povo ou a uma cultura se constrói? Como é que nós chegamos a pensar hoje, ou somos partes do mundo ocidental versus o mundo islâmico? Como isso se construiu? A gente lê isso o tempo todo no jornal, né? O Estado Islâmico contra o mundo ocidental. Que mundo ocidental que é esse? Como ele se construiu? Ou se destrói também, porque a gente também pode destruir, né? Aliás, esse é o objetivo do Estado Islâmico: destruir esse mundo ocidental. Ou seja, o que é a genealogia? A história do nascimento e do crescimento do sentimento que as pessoas ou grupos têm em pertencer a uma cultura comum. Como uma visão de mundo pode ser identificada, mas, mais importante, como é formada, construída e como ela é desconstruída. Então, esse é o papel hoje de boa parte dos historiadores que estudam a história cultural, no sentido de procurar não identificar os marcos, mas identificar como esses marcos foram construídos. Como é que a gente chega na ponta do iceberg, que é a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é apenas uma ponta do iceberg. 1789, quando a gente põe o marco da Revolução Francesa, ela, do ponto de vista genealógico, começou 300 anos antes, com uma série de mudanças. Então, nós, quando pensamos que somos o que somos, contemporâneos, né, dessa nossa identidade contemporânea do mundo ocidental, que o Brasil, de alguma maneira, faz parte, essa identidade começou há 500 anos. Então, isso significa estudar o passado para construir, para entender o presente. Não no sentido de acúmulo de conhecimentos e datas, mas no sentido de que esse presente está sendo construído e desconstruído a todo momento. Porque para que a gente possa construir um presente, a gente também precisa desconstruir mentalidades e valores do passado, da mesma maneira que a gente fala muitas vezes para a nossa mãe ou avó: ah, mas isso não se usa mais, nós não pensamos mais assim, nós não agimos mais assim. Isso é a desconstrução do passado. Agora, para que isso aconteça, alguma coisa tem que ser construída e posta no lugar. E este momento é, na grande maioria das vezes, imperceptível para a grande maioria das pessoas. Então, o esforço do historiador é tentar entender este movimento do dever do tempo. Antes de tentar passar com vocês uma linha condutora desse movimento, eu peguei duas definições de verbete, duas palavras que geram uma série de polissemias, ou seja, de múltiplas interpretações: povo e mentalidade, porque o título é mais grandíssimo. Então, a gente tem que entender aí o que é povo. Eu pus mentalidade e não cultura, porque cultura é uma palavra também muito polêmica. A origem dela é uma origem interessante, quer dizer, cultivar, né? Cultura vem da palavra cultivo da terra, da lavoura mesmo. E essa é a etimologia da palavra, tem a ver com a transformação do homem coletor, caçador, para o homem agricultor. A grande revolução, a grande primeira revolução da humanidade, que construiu, de alguma maneira, o que somos hoje, foi quando o homem deixou de coletar e passou a cultivar. Daí vem a palavra cultura. Cultura é isso. Depois ela passa a ter uma série de outros significados, entre elas a noção dicotômica entre aqueles que não são cultos e os que são cultos, ou os que têm conhecimento e tecnologia e os que não têm
ou quando ela é usada como sinônimo de civilização, né? As culturas. Também, muitas vezes de forma pejorativa, quando a gente pensa naqueles povos que, em tese, não têm cultura, né? Depois, no século XX, a gente abrangeu um pouco essa ideia e pensamos que a palavra cultura, o estudo da cultura, não é uma questão hierárquica, como a gente usa a noção de palavra culto, quando você fala, você é muito culto, você está, de uma maneira, hierarquizando o não culto. Mas, por isso que eu não coloquei cultura, que eu coloquei mentalidade. Por quê? Porque cultura carrega essa questão hierárquica. E quando a gente pensa na história cultural, nós não estamos pensando nessa questão hierárquica. Nós estamos pensando que cultura é um conjunto de saberes e de visões de mundo, e de pensamentos, e de condutas. Independente se eu concordo ou não, independente se elas são, entre aspas, mais avançadas ou não. Então, isso é uma questão muito importante, quer dizer, a gente não hierarquizar. Não achar, por exemplo, que quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham uma cultura e os índios não tinham, né? Isso foi uma contribuição importantíssima da antropologia. Não, eles tinham. A gente estuda a cultura dos índios hoje. Mesmo quando eles eram coletores, ou seja, mesmo quando eles não tinham agricultura. Isso é a visão da mentalidade. O que eu peguei é um dicionário de conceitos históricos, até didático, enfim, é da Kalina Vanderlei Silva e do Marcel Henrique Silva. Mas eu acho muito bom o verbete. Eu peguei um pedaço do verbete, massa, multidão e povo. A história social, a história cultural e a história das mentalidades, ou seja, as principais abordagens metodológicas da historiografia atual, em geral tem o povo como um de seus principais objetos de estudo, aparecendo normalmente na forma de grupos sociais específicos. Apesar disso, a definição de povo utilizada pela história pouco difere das definições linguísticas tradicionais e reproduzidas nos dicionários, o que nos mostra que há pouco interesse dos historiadores em definir o que. Assim, o povo é em geral definido, primeiro, como um conjunto de pessoas que vivem em sociedade. Segundo, como um conjunto de indivíduos que integram uma nação específica ou têm uma origem étnica comum, como o povo. E não é raro termos significar ainda o conjunto dos indivíduos mais pobres de uma sociedade, daí derivando o adjetivo popular. Tais sentidos são empregados pelos historiadores desde o século XIX, tendo sido o escritor francês Michelet um dos pioneiros a trabalhar com este tema na história. Apesar de seu uso amplamente difundido, as definições para essa categoria ainda foram pouco elaboradas pela historiografia, que preferiu construir novas noções, como os conceitos de massa e multidão, para diferenciar a noção de povo. Ou seja, quando a gente está falando história cultural dos povos, nós estamos falando da história cultural de um conjunto de pessoas que têm a mesma mentalidade, ou que tem uma proximidade de mentalidade, porque é claro que aqui, cada um de nós aqui tem uma visão de mundo razoavelmente distinta, né? A gente pensa diferente. Por outro lado, a gente pode identificar uma série de similaridades aqui em comparação a diferenças de um outro conjunto que tem uma mesma mentalidade. Então, quando a gente está falando povo, a gente está identificando isso, um conjunto de pessoas que, bem ou mal, age, pensa e que tem uma origem genealógica comum. Genealógica não no sentido, como fala, genético, mas no sentido cultural. Mentalidade. A palavra mentalidade ganhou espaço no Ocidente a partir do início do século XX, significando os comportamentos e as atitudes coletivas. Essa definição já podia ser vista na obra do escritor francês Marcel Proust, em Busca do Tempo Perdido. Ao mesmo tempo, o conceito apareceu também nas ciências humanas e sociais, primeiro na antropologia, designando pejorativamente comportamentos considerados primitivos, sendo inclusive comum
então, a comparação de mentalidade do homem primitivo com a mentalidade da criança, que é um uso que a gente faz até hoje. Fulano tem um... Isso é no sentido até ideológico ou de preconceito. Na historiografia, o conceito de mentalidade passou a designar as atitudes mentais de uma sociedade, os valores, o sentimento, o imaginário, os medos, o que se considera verdade, ou seja, todas as atividades inconscientes de determinada época. As mentalidades são aqueles elementos culturais e de pensamentos inseridos no cotidiano, que os indivíduos não percebem. Esse é um ponto fundamental, e essa é uma das dificuldades principais, tanto do historiador, como do antropólogo, como do sociólogo. Identificar as mentalidades. Elas não são tão simples de serem percebidas. E muitas vezes essas análises podem até vir carregadas da sua própria. Como você enxergar o outro? Né? Como você conseguir olhar para uma cultura diferente sem pré-conceitos, sem já colocar nessa cultura diferente estereótipos, sem colocá-la ali numa gavetinha e colocar uma etiqueta. É muito difícil fazer isso. Tanto no diferente do ponto de vista geográfico, portanto, daquilo que é nosso contemporâneo, como no diferente do ponto de vista histórico, de outra época. A gente tende a projetar em outras épocas do passado a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo, tanto para bem como para mal. Né? Tanto quando a gente identifica naquela época distante algo positivo que nos agrada e, portanto, valorizamos aquele momento, como quando a gente identifica alguma coisa negativa e a desvalorizamos. E a história da história mostra muito isso. Né? Por exemplo, quando até hoje, muitos de vocês aprenderam que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? Que nada aconteceu em 1000 anos. E o esforço que a gente tem a mais, praticamente, acho que está fazendo um século esse esforço da historiografia, que começou lá na França, de resgatar a Idade Média. De falar, não, está um pouquinho. Primeiro que ela não é meio de nada, ela tem uma identidade própria. Esse meio aí, esse termo Idade Média foi um termo criado no Renascimento para jogar a Idade Média no limbo mesmo. E depois a Era das Luzes, o Iluminismo, no século XVIII, resolveu colocá-la nas trevas, né? Também para diferenciar. E isso ainda está presente no nosso imaginário do que é a Idade Média. Ela é um tempo perdido, ela é um meio entre a Antiguidade e o Renascimento, e ela é um lugar onde nada aconteceu, onde estava tudo no escuro, onde o conhecimento, o progresso, a tecnologia, onde o movimento não aconteceu. Ela é entendida de maneira estática. E esse é um grande problema para a gente entender a Europa hoje. E nós, como de alguma maneira oriundos de europeus, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, e todos os outros que vieram parar aqui, também nos pertence essa Idade Média, que durou 1000 anos, que durou o dobro do tempo do Brasil. Será que é possível um período ser estático? Será que é possível a gente dar apenas um nome a um período que durou 1000 anos? E isso tem a ver com a gente pegar, mas a mentalidade do medieval. Até hoje isso é dito, né? Quando a gente quer dizer que alguma coisa é primitiva, quando a gente quer dizer que alguma coisa é desqualificar alguma coisa do ponto de vista cultural, a gente fala, isso é medieval. Pois é, se é medieval, nós somos isso, boa parte da nossa origem está nesse medieval, nessa mentalidade. Talvez uma das grandes dimensões da Idade Média que até hoje permanece e que é motivo de orgulho e de valorização é a universidade. A universidade é uma invenção medieval. Toda a sua estrutura. Até a noção de mestre, doutor, cátedra, o prédio, a estrutura, o púlpito, né, de igreja. Nem lembra que isso daqui é.
tudo isso é medieval, isso vem de uma estrutura. E entender o que é a Universidade de Educação é, antes de tudo, entender essa sua origem medieval. É porque se a gente só muda, a gente só desconstrói o que é a universidade hoje, para talvez fazer uma universidade ou uma escola do século XXI, entender que ela tem uma série de características medievais até hoje. Tanto que dura 800 anos, né? 1200 mais ou menos, quando as primeiras universidades foram fundadas na Idade Média. Naquele período que a gente estuda lá na escola, de feudalismo. Pois é, foi nesse período mesmo que as universidades foram fundadas. Então, as coisas, elas foram paulatinas, né? Foi um movimento. É um movimento no tempo e no espaço. O fato de elas terem sido fundadas nas cidades não quer dizer que no campo não houvesse feudalismo. Uma coisa não exclui a outra. Então, a noção de mentalidade é uma noção importantíssima para a história atual, porque nós não estamos em busca necessariamente de valores materiais ou de datas estanques, mas nós estamos em busca desse conjunto de valores e de modos de vida dessas culturas que vão a todo momento se transformando e que parte disso permanece, parte disso vai sendo esquecido e muitas vezes vai sendo resgatado, né? Algum valor ou algum modo de vida que durante séculos ficou perdido e de repente ele retorna. Esse é um renascimento. Quer dizer, o que é o renascimento no século XV e XVI? É um momento em que os homens, filhos da Idade Média, vão em busca de um tempo perdido, que era a Grécia e a Roma Antiga. Mas será que eles encontram essa Grécia e Roma Antiga, tal como Platão e Aristóteles conheceram? Não, essa Grécia está eternamente perdida. A Grécia que eles encontraram era a Grécia deles. Eles construíram um novo passado, uma nova Grécia, com algumas coisas que já estavam presentes na Idade Média. E é aí que a gente vai construindo esse quebra-cabeça, de entender. E para nós, essa função é importantíssima, porque o Brasil foi descoberto neste renascimento, neste período, né, no auge do renascimento. Enquanto Pedro Álvares Cabral estava chegando aqui, o Michelangelo estava pintando a Capela Sistina. Então a gente tem ali o que é isso, né? Chegar aqui e ao mesmo tempo, alguns anos depois, Lutero estrutura a reforma protestante. Então tudo acontece ao mesmo tempo. Mas a reforma protestante do Lutero, ela tem a sua origem lá no século XII, XIII, com a primeira reforma da igreja, a reforma gregoriana, que aconteceu aonde? De novo, na universidade. E Lutero era oriundo e o seu pensamento se construiu aonde? Na universidade. Ele era um catedrático, ele era um professor, ele era um tradutor, ele traduziu a Bíblia do grego para o alemão, onde ele foi construir uma mentalidade para escrever uma reforma na própria igreja. Ou seja, as revoluções, elas acontecem de dentro para fora. E, portanto, o que nós vivemos hoje faz parte desse movimento contínuo. Estou dando alguns exemplos que eu acho que são palpáveis para a maioria de vocês. Então, a mentalidade é uma estrutura que está por trás tanto dos fatos quanto das ideologias e dos imaginários de uma sociedade. Tal conceito está muito ligado à questão temporal, pois a mentalidade é considerada uma estrutura de longa duração. Além disso, ao contrário dos fatos, que acontecem muito rapidamente, a mentalidade permanece durante muito tempo, sem modificações. E as mudanças são tão lentas a ponto de nem serem percebidas. Quando, na verdade, as pessoas mudam sem saber que estão mudando, né? Elas entram numa outra época. Quando a gente dá aula de renascimento de uma maneira mais calma, é comum o aluno perguntar: mas isso tudo, o homem renascente,
renascentista, tinha consciência de que ele era renascentista e não medieval? Ele era. Essa consciência é uma construção nossa, do historiador que, tal como um biólogo, olha lá a cultura de abelhas de longe e enxerga um todo, uma estrutura que elas ali não enxergam. Então, o historiador ele está ali tentando ver. E a nossa proposta, muitas vezes, atual, é talvez, muitas vezes, sair desse pedestal. Por quê? Porque o biólogo, quando ele vê lá a estrutura de abelhas, ele não vê ela estar por baixo delas, né? Ele precisa tirar, para a gente entender como é a colmeia, a estrutura da abelha, a gente tem que tirar a abelha. Não, a gente não vê. Então, como é que o historiador faz isso? Ele sai lá daquele seu lugar cômodo, de cima às vezes como chama? Telescópio, que acha que está vendo tudo porque está no telescópio, e entra dentro da colmeia. Como entrar dentro da colmeia? Para ver a estrutura da colmeia. Então, isso é a genealogia. É sair do pedestal de cima, olhar por cima e entrar, se sujar, né, se melar com a colmeia, para poder, inclusive, muitas vezes sentir o gosto do mel. Como é que você sente o gosto do mel? Você tem que entrar no meio, você tem que... O que o Nietzsche chamava de zonas cinzentas, de poeira da história. Como é que eu entro para conhecer essa história? Que é o papel do arqueólogo, né? Se misturar. Como é que eu vou entender o outro, aquela outra sociedade? É isso que o antropólogo faz. Ele vai lá viver na aldeia indígena para tentar se colocar no lugar do outro. Infelizmente, o historiador não pode fazer isso que o antropólogo faz, porque não dá para a gente se misturar, não temos uma máquina do tempo. Aliás, tem muitos filmes que tentam, inclusive, criar essa idealidade, né? Não existe, acho que, nenhum sonho maior de nenhum historiador do que entrar na máquina do tempo e viver naquela época, porque, de fato, a gente não tem a possibilidade de sair do telescópio e entrar dentro da colmeia. Mas esse é o nosso esforço. E talvez a consciência de que a gente não tem nos permite entender que parte dessa colmeia nós não vamos acessar. Nesse sentido, entrando um pouquinho mais nessa questão da colmeia e em como a gente pode ler o passado, a gente estuda historicamente de duas maneiras. Aquilo que a gente chama de sincrônico ou horizontal, que é uma análise atemporal da história de uma única época. Quando eu estudo um determinado século, eu sou helenista, né? Eu vou estudar a cultura grega, helênica, as relações de uma mesma época, de um mesmo lugar, e a relação, por exemplo, dos gregos com o fenício, dos gregos com os egípcios, e assim por diante. E existe uma outra maneira, que é a mais conhecida pela maioria de vocês, que é a análise cronológica, temporal, transversal ou vertical, que é o estudar a evolução. Agora, a gente não pode perder de vista que o movimento é duplo. Quando a gente pensa no descobrimento do Brasil, a gente pode falar da relação vertical, que é antes de Cabral, depois de Cabral, aí tem as capitanias, aí tem a chegada de Dom João VI, enfim, você tem uma noção da história do Brasil que é vertical. Mas a gente não pode perder de vista que o Brasil existia com a África, com a Europa, e tinha uma relação que era horizontal. Infelizmente, na maioria das escolas, essa relação horizontal se perde por uma questão de tempo de aula. Ela é muito mais complexa. E eu aqui vou tentar fazer uma intersecção das duas, o que é empreitada difícil, mas, embora eu vá mostrar a linha do tempo em mapa, mas eu vou mostrar mapa. Por quê? Porque a linha do tempo, quando ela é só vertical, ela distorce completamente essa colmeia. Quer dizer,
você está vendo um pedaço muito pequeno dela. Tem que abrir mais o telescópio, tem que abrir mais o campo de visão para isso. Eu preciso da horizontal. Eu, obviamente, tenho uma questão de tempo aqui. Eu sei que é chato falar isso. A gente não só tem 2 horas, 1 hora e meia, então eu não posso. Eu vou me focar, obviamente, naquilo que a gente chama de Ocidente. Embora eu vá falar um pouquinho das outras relações, mas aqui a gente tem um mapa mundi, porque é essa relação. Quer dizer, quando eu estou pensando em antiguidade, eu tenho essa antiguidade mediterrânea, eu tenho essa antiguidade do Oriente Médio, eu tenho essa antiguidade do Egito, e eu tenho a antiguidade da Índia e a antiguidade da China acontecendo ao mesmo tempo. E acontecer ao mesmo tempo significa se relacionar. Então, a influência não é só vertical, não é no sentido de ancestralidade, mas a gente não se... a nossa visão de mundo não é construída a partir apenas dos nossos pais, mas é também construída a partir dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Uma criança não cria uma visão de mundo a partir apenas do que o pai fala, ela também cria uma visão de mundo a partir do que o amigo dela fala. Às vezes, o amigo tem uma influência até maior que a dos pais. Então, para entender essa história, eu não posso estudar a Grécia sozinha, porque a Grécia é Grécia porque ela se relacionava com o Egito. Não em ancestralidade, mas em vizinhança. Então, o Egito estava logo ali. Era só pegar um barquinho e atravessar o Mediterrâneo. Então, quando Platão conta o mito de Atlântida, ele diz que foram os egípcios que contaram para os gregos. Essa é também uma razão de vizinhança que nos permite entender que este movimento da história não é apenas um movimento no sentido temporal. E é isso que eu vou tentar fazer nos mapas para vocês. Pode passar. A gente tem esse daqui que é o vertical, que é o que a gente aprende, né? História se aprende assim. Antiguidade, pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Mas às vezes um século que a gente está discutindo essa nomenclatura, que ela não serve mais, que esses marcos não servem. Isso no fundo não importa, porque claro que ela não serve mais. À medida que você entende que elas são pontos de ficção, elas só servem como boias. Mas a gente está no mar à deriva mesmo, né? E o mar vai até muitas vezes mudando a boia de lugar, né? Ela está quase fixa, não está exatamente fixa. Então, essa periodização, ela nos ajuda a nos situar nesse mar. Mas ela não pode ser encarada como uma âncora. É uma boia. Outro aspecto importante dessa divisão temporal é isso aqui que vocês estão vendo. Aqui tem uma divisão em escala, né, em proporção temporal. Quando a gente fala em idade antiga, a gente está pensando aí, ó, eu fiz uma linha do tempo básica que vai de 4.000 a.C., que é um dos marcos que a história usa para marcar o tempo da história, que é a invenção da escrita, que aconteceu ali entre 4.000 e 3.000 a.C., praticamente no mundo inteiro. Na China, na Índia um pouco depois, mas na China, na Mesopotâmia e no Egito. Então a gente marca a história e aí você se preocupa, mas Jericó é uma cidade que tem fundação em 10.000 a.C. Como é que a história começa em 4.000? Pois é, essa é uma convenção. É outra boia científica. O que eles fazem? Por que 4.000? Porque, do ponto de vista científico, eu só posso entender a mentalidade de um povo se ele deixou alguma coisa escrita. Como é que eu vou entender o que você está pensando se você não me fala? Eu estou especulando. Então, aí tem a divisão entre arqueologia e história, entre pré-história e história. Isso não quer dizer que as culturas... Agora, uma cultura, um povo, para inventar uma escrita, tem que ter primeiro inventado uma estrutura de cidade.
cidade, uma arquitetura, uma pintura, uma tecnologia de armazenar alimento, de transporte, de urbanização. É claro que a civilização humana é anterior a 4.000 a.C., mas a história das mentalidades só pode ser descrita a partir do momento que nós conhecemos os nomes dos deuses, os nomes dos lugares. Então, como que eu vou fazer isso? Os verbos arqueológicos podem mudar esses marcos? Podem, estão mudando a todo momento. A cada momento a gente descobre coisas novas. E não só... A gente vê mais isso, por exemplo, na arqueologia da América pré-colombiana, porque eles fazem uma arqueologia mais recente. Mas há 50, 40 anos, menos, 30 anos atrás, mais ou menos, foi encontrado um sítio arqueológico importantíssimo na Grécia Antiga, que hoje é na ilha de Santorini, antiga Terra, que é Crotira, uma cidade de mais ou menos, hoje é datada por volta de 1500 a.C., que mudou a história da Grécia. Infelizmente isso às vezes não está ainda nos livros didáticos, mas mudou. Hoje a gente pensa a história do Mediterrâneo a partir daqui de uma maneira bastante distinta do que a gente pensava há 30 anos atrás. Porque um sítio arqueológico gigantesco, foi uma cidade inteira soterrada que tinha, por exemplo, encanamento de água quente. 1500 a.C. Quando até então se achava que isso tinha sido uma invenção dos romanos. Não foi. Foi bem anterior aos romanos. Então, a todo momento a arqueologia muda a história. Isso não quer dizer que a gente, por exemplo... E outra coisa interessante, essa cidade tinha escrita que nós não sabemos ler. Então, um dia que a gente souber ler, boa parte do que se diz hoje sobre ela vai virar anedota, como virou anedota o que se falava do Egito antes de Champollion ter decifrado o hieroglifo no início do século XIX. Quando isso aconteceu, tudo o que se pensava sobre o Egito era pautado na descrição, sobretudo da Bíblia, que não tem nada a ver com a descrição que os próprios egípcios fazem deles. Né? Porque, claro, o outro sempre vê a gente diferente. Sem querer desmerecer o que está escrito na Bíblia. Mas é claro que hoje a gente tem um entendimento do Egito que é muito mais complexo e que, de fato, hoje nós sabemos que muita bobagem foi dita sobre o Egito. A gente sempre está falando bobagem, né? Acho que toda a ciência fala, a medicina fala, né? A gente, uma hora não pode comer manteiga, outra hora tem que comer manteiga, enfim. É a mesma coisa na história. Não, mas enfim, enfim, então, a Idade Antiga, ela tem uma desproporção temporal em relação à Idade Média, que por sua vez tem uma desproporção em relação à Idade Moderna, que é ou seja, quanto mais próximo da gente, mais detalhado a gente estuda, mais detalhamento a gente tem. 3.500 a.C., ele contempla a mentalidade dos sumérios? Sim, o sumeriano, a gente costuma datar a escrita sumeriana entre 4.000 e 3.000 a.C. Normalmente a gente coloca 3.500 porque 3.500 é uma data segura. Você tem que lembrar que boa parte das datações dos objetos achados nos sítios arqueológicos desse período tem uma variação de às vezes 150 anos, por causa do carbono 14 e por causa de uma falta de dados que a gente tem para de fato datar. Oi? Das incertezas. Então, hoje em dia é muito comum nos museus você ler lá um C ponto antes de uma data, né? O cerca de. A gente não tem. Talvez hoje a única cultura da antiguidade que tem uma precisão que varia só mais ou menos 50 anos é a cultura egípcia, porque eles têm muitas cronologias que nos permitem, mas mesmo assim ela não é unânime. Se você pegar 5 bons livros sobre Egito, você vai ter 5 datações diferentes das dinastias egípcias. Não tem data fixa.
sumérios ainda são considerados a mentalidade mais antiga? Os sumérios são uma incógnita para a história. Na verdade, são um povo que ninguém sabe exatamente qual é a origem. Eles foram conquistados pelos semitas, que chegaram ali por volta de 3000 a.C. e que absorveram a cultura sumeriana, a escrita sumeriana, que é a cuneiforme, e que vão fundamentar aquilo que nós chamamos de cultura mesopotâmica, né? Então, os sumérios, eles são anteriores. Mas acontece que a presença deles permaneceu. A língua sumeriana foi usada como língua religiosa na cultura mesopotâmica até praticamente 500 a.C., quando o Império Persa conquista a cultura mesopotâmica. Portanto, praticamente 2500 anos, ou seja, mais tempo do que a era cristã, a língua sumeriana sobreviveu para além de seu povo. Claro que parte dessa mentalidade também permaneceu, né? Uma língua não é incógnita, não é um mero apetrecho de uma cultura, ela define boa parte de uma cultura. Embora eles não falassem o sumeriano, e é por isso que a gente não sabe qual é o som dela. É possível ler o sumeriano hoje, porque os mesopotâmicos, assírios, babilônios, acadianos, todos os povos mesopotâmicos, muitas vezes escreviam documentos bilíngues entre a sua língua e a língua suméria. Então é possível a gente ler o sumeriano, mas a gente não sabe o som, que é outra coisa extremamente importante para a identidade de um povo. Quer dizer, ler o significado de uma língua é muito diferente de ouvi-la. A música de uma cultura é parte da sua alma, né? Quer dizer, uma cultura. Então, você entende muito a cultura a partir da musicalidade da língua e da sua música. A gente não sabe qual é a musicalidade da língua sumeriana e por isso nós não sabemos qual é a origem étnica dos sumerianos. Se eles são, da onde eles são irmanados, é uma língua um pouco, é uma incógnita os sumerianos. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu com eles. Como é que eles se miscigenaram, porque isso não é descrito nem nos sítios arqueológicos por objetos, nem nos documentos deixados pelos povos mesopotâmicos, porque nós não temos documentos sumerianos propriamente ditos. Nós temos documentos semitas, ou seja, dos povos semitas, que a gente sabe que são oriundos do norte da África, que chegaram na região da Mesopotâmia e aí se miscigenaram, conquistaram, enfim, os sumerianos. Quando o homem sai do Neandertal, ele não tem impulsos, né, que o homem superior tem, quanto tempo esse salto entre o homem primitivo ao surgimento da civilização sumeriana? Estima isso. Olha, porque falar em 300 anos, se foi isso. 300 não, muito mais. Na verdade, a gente tem aí 100 mil anos do homem da Idade da Pedra para a Revolução Agrícola. E depois, mais ou menos, uns 30 mil anos onde o homem permanece. Isso varia de lugar para lugar. Eu estou colocando aí para ser uma média. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem indício dos homens das cavernas a partir de 50 mil anos. Então, o Homo sapiens para a civilização superior, quanto tempo? 50 mil anos, mais ou menos. Daquela pré-história, lugar comum que a gente conhece. Mas isso, quer dizer, para os sumerianos chegarem à escrita, o início, a gente costuma marcar o início das primeiras cidades no Ocidente, portanto, onde hoje a gente encontra o Oriente Médio, a Turquia, por volta de 15 a 10 mil anos antes de Cristo. Então, a cidade é posterior, em alguns milhares de anos, à agricultura. Então, isso não é um consenso entre os arqueólogos, nem entre os antropólogos.
Até porque isso não aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares. Você tem a idade da pedra, do ferro e do bronze em momentos diferentes, em lugares diferentes. Mas, de qualquer maneira, neste espaço, a gente tem a agricultura acontecendo mais ou menos. Eu vou dar uma boia para você, um marco, mais ou menos 50 mil anos antes de Cristo. As cidades aconteceram uns 30 mil anos depois, e mais ou menos uns 10 mil anos depois eles inventaram a escrita. Eu posso ter agricultura e não ter cidade. Eu posso ter cidade e não ter escrita. E a escrita, quando a escrita nasce, é porque a civilização está num alto grau de complexidade. Porque a escrita exige um alto grau de abstração. Para alguém inventar. Você imagina o que é aprender a escrever? Imagina alguém inventar símbolos que são completamente distintos do significado que esses símbolos representam. Isso é altamente complexo. Isso também, a datação que eu dei para você, ela é um pouco análoga à cultura chinesa também. Os chineses também inventaram a escrita mais ou menos na mesma época que os sumerianos. E também tinha uma agricultura muito anterior e uma cidade muito anterior. Por quê? Porque a agricultura permite que o homem faça outras coisas, né? Que tenha outras atividades. Então você organiza a sociedade de maneira que uns fazem a agricultura, outros fazem... então você vai poder organizar uma sociedade a ponto de ter determinadas pessoas dentro dessa sociedade que se dedicam a atividades que não são de subsistência, que a gente fala, né? Ou seja, que não é só para você sobreviver. Para você construir uma cidade, você precisa de uma cultura que tenha excedente. Para que pessoas possam não só fazer uma tenda para dormir, mas fazer uma casa para receber pessoas, para fazer festas, e assim por diante. Quer dizer, você vai construindo uma série de atividades e de lugares na sociedade que ultrapassam apenas aquilo necessário para uma pessoa sobreviver, que é dormir, se proteger do frio, da chuva e do calor e comer. Então a cidade, ela já é um alto grau de complexidade, ela já identifica um alto grau de uma sociedade, de complexidade. A escrita nem mais ainda, porque aí você precisa de alguém que não precisa se preocupar onde vai dormir, o que vai vestir, o que vai comer. Não, mas para ter a cidade. Oi? Para ter a cidade, em teoria, a gente não teria que ter escrita, porque a cidade antiga, em alguns casos, é altamente complexa, as construções. Para você construir... Não, mas essas cidades primitivas que a gente fala de 10 mil anos antes de Cristo, elas são o quê? Elas são um conjunto de casas agrupadas, onde você tem normalmente um espaço comum e ruas de circulação. Mas aqui mesmo na América do Sul, ali na Bolívia tem as ruas... Mas você está falando de uma civilização... Então, mas não dá para comparar. Por quê? Quando você pega o Machu Picchu, você está falando de uma civilização de milhares de anos. Mas eles tinham construções complexas que exigiriam cálculos. Mas a matemática veio antes da escrita. Sim, a matemática vem antes. Ela precede a escrita, a matemática vem antes. Agora, o zero não. O zero demorou pouco tempo para chegar. A matemática veio antes. Mas, enfim, a escrita precisa, só respondendo, a escrita, ela precisa de um abrigo, ela precisa de uma organização social e política, ela precisa de estabilidade. Isso foi construído antes dela. Ou seja, para eu inventar um sistema de escrita, eu preciso de uma organização política. Eu preciso de uma estabilidade, eu preciso que a sociedade esteja organizada de tal maneira que cada um tenha o seu papel. Na sociedade pré-histórica, todo mundo faz a mesma coisa. Então, quanto mais ela vai se assentando,
você vai criando atividades diferentes para as pessoas. E isso permite com que elas evoluem naquele conhecimento. Então, a escrita, ela precisou disso. Bom, e quando a gente pensa em Idade Antiga, a gente tem um período gigantesco que dura 3.000 anos, que é muito complicado da gente estudar dessa maneira, né? Como é que a gente pode pensar num período tão longo de tempo que tem só uma gaveta? Não pode. Esse é um dos grandes problemas da história hoje. Como é que eu ponho numa mesma gaveta Mesopotâmia, Grécia, judaísmo, China? Eu ponho. Ninguém entende Idade Antiga. Não dá para pôr 3.000 anos no mesmo lugar, né? Esse é um dos grandes problemas da história hoje. E a Idade Média, como eu já disse, também não posso pôr 1.000 anos só no lugar, né? Mas, enfim, esse é um dos nossos desafios. Como aproximar isso que está tão desforme de alguma maneira. Eu fiz aqui um gráfico para vocês entenderem. A rede. Não deixar a coisa linear. Porque a gente pensa na sobreposição horizontal disso. O que é essa rede que a gente chama de Idade Antiga? Aquela linha ali de Idade Antiga está nesse espaço amarelo. Eu tive cuidado de colocar aí o marco do nascimento da cidade, para a gente ver também proporcionalmente o que significa esse marco. E aí a gente tem as culturas sobrepostas, né? O nascimento e a finalização, né? O encerramento das civilizações antigas são, enfim, elas são regulares e elas são contemporâneas entre si, né? Enquanto a Mesopotâmia estava desenvolvendo, o Egito também, e as cidades gregas do Mediterrâneo também. Aqui está aquela cidade, Acrotiri, que eu citei nessa linha lilás, roxa. E aí a gente tem alguns marcos que não são aqueles marcos que a gente estuda das datas das guerras, mas que são marcos importantes. Eu resolvi trazê-los aqui à tona porque eu acho que um dos grandes problemas que nós vivemos, ou mudando, não sei se problema é uma boa palavra, mas enfim, uma das grandes questões da nossa atualidade é a migração. A gente abre o jornal todo dia e vê essa palavra. A migração dos sírios, a migração da África na Europa, a migração dos haitianos no Brasil. E aí, aqui no Brasil ainda tem uma outra questão, né? Que é a memória e a importância dos imigrantes, de todos os imigrantes, né? Desde o século XIX, dos primeiros italianos que chegaram, as próprias migrações forçadas, que a gente pode identificar com o movimento africano da escravidão, ou as migrações de japoneses, né? São Paulo é a maior cidade japonesa fora do Japão. O que significa isso? Bom, a migração é um fator que está muito presente na nossa vida diária e que rege boa parte das construções e desconstruções das mentalidades no decorrer da história. Migração não é uma questão do nosso tempo contemporâneo. A migração, seja ela pacífica ou não, seja ela voluntária ou forçada, ela é um aspecto fundamental deste movimento histórico. Ela transforma e é transformada. O que nós somos hoje é, sobretudo, um conjunto de todos esses povos migratórios que vieram para o Brasil de maneiras completamente distintas, por motivos diversos, em momentos diversos, mas o que nos definem enquanto povo. E isso não é um aspecto
particular do Brasil. Isso é aquilo que define o movimento da história. Então eu coloquei alguns momentos aqui curiosos para levantar para vocês por uma questão de falta de tempo. A gente não tem como, esmiuçar cada um deles. Mas vale... eu coloquei o primeiro desse marco, que eu acho que vale muito a pena a gente elencar, é a expansão fenícia no mar Mediterrâneo. Por volta de 1000 a.C., os fenícios saíram lá de onde hoje é o Líbano, no norte de Israel, e conquistaram o Mediterrâneo. Mais ou menos 200 anos depois, o alfabeto foi inventado. O alfabeto, a escrita nossa, essa aqui, existe por causa desta migração. O alfabeto grego e o alfabeto latino são oriundos do alfabeto fenício. O ano zero, de lá para cá, o ano conta 12 meses. Quando isso foi feito? E de lá atrás, quanto que ela... Não, na verdade, essa datação, ela foi feita mais ou menos... Essa datação que nós temos antes e depois de Cristo é uma datação medieval, se eu não estou... Se eu me recordo bem, é do século VI, um monge beneditino fez essa datação, e inclusive errou a data de Cristo, então o ano zero não é exatamente o ano zero nesse sentido, porque o ano zero seria o ano do nascimento de Cristo. Mas como ele teve que adaptar o calendário romano para o calendário gregoriano, que era o calendário vigente na época, que tem algumas mudanças, e aí tem um problema do calendário lunar com o calendário solar, ele fez um cálculo ali errado, que hoje a gente muda um pouco essa datação, né? Cristo teria nascido antes dele, mais ou menos, não sei. Aí tem uma diferença, antes de tudo, mas isso aí, vocês verem como essas datas às vezes são arbitrárias, mas a gente mantém, não dá para mudar tudo. De repente, a Revolução Francesa já não é mais 1789, vai ser em 1782, não existe essa possibilidade, quer dizer, então a gente mantém, mas o ano de 12 meses solar, se eu não me engano, foi instituído por César ou por Augusto, que é o calendário romano, mas aí tem uma diferenciação também da Idade Média. Mas a minha pergunta é a respeito dos, por exemplo, 10 mil anos antes de Cristo. Como eles datavam? Esse ano não é contado igual a esse. Porque nós fazemos isso retroativamente. Por isso que as datações são aproximadas. Porque, na verdade, a maneira, por exemplo, a maior parte dos povos antigos datam o seu tempo a partir de reinados. Então, assim, você pega as cartas romanas, é o seguinte, é o segundo ano do reinado do imperador Cláudio. Você tem que fazer a conta. Por isso que o monge errou, porque Cristo nasceu, eu não lembro, você sabe qual que é. Cristo nasceu no mês de Nissan, que é o mês do calendário judaico, que é lunar, que seria aproximadamente abril para nós, entre março e abril, do segundo ano do reinado de Herodes, ou do quarto ano do reinado de Herodes, por exemplo, que é o rei. Então você tem ali uma variação. Que... Fala a pergunta que eu quero ver. Dezembro foi Constantino. Século IV, quando Constantino organizou a igreja, é o Solis Invictus, isso. Na verdade é o solstício de inverno, que varia entre 20 e 20, que é por volta de 20 e poucos de dezembro, que é o dia mais curto do ano na Europa, que era a festa do Deus Sol, o Solis Invictus, onde se comemorava uma homenagem ao imperador romano.
e aí virou a festa em homenagem a Cristo, né, a Jesus Cristo, num determinado momento. Mas eu tenho a impressão que, porque Constantino, no fundo, ele só sedimenta as regras. É possível, eu não sei de cor agora, precisaria olhar, mas é possível que os cristãos, é provável que já se comemorasse o Natal nessa data. Antes de Constantino, ele simplesmente oficializou. Mas os nossos datas marcam dia 6, então tem uma diferença. A gente costuma atribuir a Constantino uma série de coisas que, na verdade, ele só oficializou. Ele, na verdade, ele fala, Constantino escolheu os 4 anos. Não é bem assim, quer dizer, ele foi lá e bateu o martelo, então tá. Mas a coisa... Por quê? Porque as mudanças vão acontecendo de maneira paulatina, quer dizer, não é de um dia para a noite que alguém chega e fala assim, bom, agora é assim. A gente tende a fulano fez isso, não é bem assim, enfim. Então, essa é uma expansão que eu coloquei que eu acho importante. Outra é o Império Persa, que faz uma conexão fundamental entre o Oriente Médio e o Mediterrâneo e a Índia. Ele expande para os dois lados, vamos mostrar o mapa. Outra migração fundamental é o início da civilização grega, quando os indo-europeus, os povos chamados indo-europeus, oriundos da Europa, desceram para o Mediterrâneo e criaram a Grécia e a Itália. Isso vai mais ou menos em volta do ano 1000, quando depois também, mais ou menos 200 anos depois, a civilização grega, a gente já começa a identificar o início da civilização grega. Então, 200 anos antes, uma série de povos desceram e se estabeleceram onde hoje a gente entende como Grécia e Itália. Depois a gente tem as campanhas de Alexandre que terminam essa civilização grega, expandindo a cultura grega para onde hoje é o Oriente Médio, o mundo helenístico. E o imperialismo romano, que junta toda a antiguidade. Então, todos esses marcos são movimentos, sobretudo, de migração, onde culturas vão se miscigenar, se transformando mutuamente. Parte daquilo que tinha local permanece, parte do que vem modifica e é modificado. O português que veio para o Brasil se transformou. Aliás, a nossa língua não é mais, embora a geopolítica contemporânea tende em unificar o nosso português, não é o português de Portugal. Quer dizer, o Mário de Andrade já dizia isso, a língua brasileira. Infelizmente, não ouviram ele, mas enfim. Oi? Aqui tem um mapa dessa movimentação aqui, ó. Os semitas que eu estava falando e os indo-europeus. São os dois principais conjuntos de imigração da antiguidade que vão formar os dois principais grupos étnicos que nós chamamos hoje. O que define aquilo que nós chamamos de mundo ocidental? Isso. O que define o que nós chamamos de Islã? Isso. Isso daí é um movimento que acontece lá no início da antiguidade. Há praticamente 4.000 anos. Isso é um movimento que aconteceu de maneira muito paulatina e de muitas maneiras, em vários momentos, que foi definindo essa divisão que hoje a gente às vezes acha tão arbitrária. Eu olhei aqui, o árabe e o judeu, tudo semita. Sim, claro. O povo está aí. Mas aí que está. Por que os judeus estão inseridos? Essa é uma boa pergunta da questão dessa movimentação. Por que os judeus estão inseridos no Ocidente e não no Oriente? Por causa de Cristo. Cristo nasceu aonde? No Império Romano, numa província. Judéia é um nome latino, Palestina é um nome latino que se dava ao quê? A uma província romana que era há 400 anos helenística. Paulo escreve as suas cartas em que língua?
em grego. Por isso que os judeus são ocidentais. Então, este é um movimento que foi muito paulatino, que puxou um povo de origem e língua semita para essa banda aqui. E esse talvez seja um dos motivos por que tem tanto conflito ali, né? Quer dizer, o povo judeu, ele sofre essa dupla identidade muitas vezes, né? Eles são semitas, mas eles também são helênicos de origem. A primeira versão, a versão mais antiga da Bíblia judaica foi escrita em grego no Egito, quando o Egito era grego. A língua nativa, mãe de Cleópatra, era o grego. A gente, às vezes, esse é um cuidado que eu digo de não ler a história vertical, né? Cleópatra era tataraneta de um general de Alexandre Magno. E a gente pinta Cleópatra como 100% egípcia. Isso não existe. Por que a gente faz isso? Porque a gente lê verticalmente. Se a gente lembrar que o Egito nunca esteve isolado e que ele foi, num determinado momento, conquistado por Alexandre e que transformou todo o mundo conhecido que ele conquistou em helênico. E, portanto, falante não só da cultura, mas da filosofia grega, né? A gente entende por que os judeus hoje são ocidente e ao mesmo tempo são semitas. Eles continuam sendo semitas, eles não deixaram de ser semitas, mas a mentalidade deles perpassa por toda uma história que começa lá com Alexandre, quando um dos seus generais faz uma outra província helênica aqui, onde hoje é Israel, que depois vai virar Império Romano. Então, aí, e isso aconteceu quando? Há mais de 2000 anos atrás. Pode passar, eu estou terminando. O fato, toda a história da arte, é o fato que Alexandre destruiu Susa, porque dizia que a arte e a sabedoria persa era tão evoluída que ele não podia aceitar, que a Grécia jamais aceitaria. Ele destrói Susa, manda queimar, os palácios dão. Ele destrói principalmente Persépolis também, né? Mas Susa também foi destruído, mas um pouco depois. Há várias versões da época sobre essa destruição. Uma de que, na verdade, ele destruiu exatamente pela explicação que você deu, e outra porque pegou fogo sem ele querer, e aí inventaram essa história. O fato é que Alexandre se pauta muito no Império Persa, né? Ele virou um colosso porque ele conquistou o Império Persa, que já era uma rede de estradas e entrepostos que ia do Oriente Médio à Índia. E a gente sabe que também ele manteve algumas práticas da Pérsia, entre elas a preservação dos povos locais. Os persas não iam ali e destruíam tudo. Eles, na verdade, criavam uma rede de comércios e tal, que é o que o Império Romano depois vai fazer também, né? Mas, então não há muito... mas os biógrafos, porque o Alexandre tem vários biógrafos contemporâneos a ele, e logo depois, o Alexandre foi uma espécie de paradigma para todos os imperadores romanos, por exemplo. Então, é muito difícil a gente saber, na história de Alexandre, se alguns fatos são verdadeiros ou não, mas de fato essa história que você relatou é escrita na época dele, que ele fez isso porque Persépolis era realmente a maior cidade da época, e depois ele vai também, e aí também acontece um incêndio na Babilônia, que era outra cidade gigantesca e tal. Oi? Então, mas então, a gente, por isso que muitos sustentam que na verdade isso foram acidentes que depois viraram e quis destruir. Mas não para saber. Aqui tem uma outra rede que mostra essas mudanças. Olha aqui, ó. Os marcos, né? Pode passar. Aqui, por exemplo, a gente tem as migrações, os povos das migrações, jônios, eólios, dórios. Vocês devem lembrar, alguns de vocês, da história.
né, da história da escola, que, na verdade, define o que vai ser a cultura grega. Esses povos eram indo-europeus, eles vieram lá do norte, de algum lugar no meio ou no norte da Europa, a gente não sabe muito bem. Aqui é o mapa da expansão fenícia que eu tinha dito para vocês. Ó. Os fenícios saíram daqui e colonizaram tudo isso. Ao colonizar, eles levaram a sua maior invenção, o alfabeto. Aquele marco de 146 a.C. é a destruição de Cartago? 146 a.C. é quando o Império Romano conquista definitivamente o território grego e a Grécia vira Grécia, que antes ela era Hélade. Hélade é o nome que os gregos se dão. Grécia é o nome que os latinos dão aos gregos. Até hoje, nós chamamos os gregos pelo nome que os romanos os chamavam. Eles ficam furiosos, né? Eles conversam com grego. E chamam o grego de grego. Eu sou heleno, eu não sou grego. Essa data está no final da linha de tempo dos fenícios, por quê? Dos fenícios, vão pra... Ah, porque eles também serão... Pronto. Não, porque os fenícios também serão conquistados pelos gregos, pelos romanos. Aliás, os romanos começam a sua expansão pelas chamadas guerras púnicas, que era como os romanos chamavam os fenícios. De Cartago, que era uma cidade, era uma colônia fenícia. Tal como nós éramos colônia de Portugal, Cartago era uma colônia fenícia. Aníbal, né, o grande general fenício. Aqui são as campanhas persas, que em boa parte definem a cultura grega, a cultura clássica grega. E aqui a gente tem o Colosso, que foi o Império Persa. Ele unificou tudo isso que vocês estão vendo dentro da linha vermelha. O que significa, em termos culturais, unificar cidades indianas e cidades egípcias e cidades gregas? Isso é a Grécia. Do ponto de vista cultural, isso fez uma conexão entre Índia e Ocidente muito importante. Entre elas, as ideias budistas que vieram chegar aqui e as ideias cristãs e helênicas que vieram chegar aqui. Quando a gente olha uma estátua de Buda, entrando na questão artística, quando a gente olha uma estátua de Buda, de um imperador de Ashoka, por exemplo, que é um dos principais imperadores budistas da Índia do século III, segundo, terceiro a.C., ela tem traços helênicos, ela parece uma estátua grega. Por quê? Porque os gregos foram para cá esculpir. É simples assim. Ele contratou o que havia de melhor no mundo dele. Os gregos. É essa a expansão de Alexandre. E esse é o Império de Alexandre, né? Que é praticamente o Império Grego. Mais um pouco. Exatamente. Por isso que a gente fala, como que Alexandre conseguiu construir o Império em 10 anos? Na verdade, ele não construiu, ele sempre pegou o Império persa. Mas ele fez em 10 anos alguma coisa extraordinária, que foi exatamente levar a Grécia para a Índia, né? Casa com a filha do rei, né? Ele casa com a filha de todos os reis, né? Ó, isso daqui é um mapa do que sobrou depois que Alexandre morreu. Ele morreu com 33 anos, né? Os generais que herdaram. Olha aqui, ó. Cristo nasceu aqui, né? Isso daqui, quando Cristo nasceu, era há mais ou menos 300 anos grego. Agora, o que é interessante é que nem os persas, nem Alexandre, nem os romanos fizeram o que os portugueses fizeram aqui. Eles mantiveram as culturas locais
quase intactas. Então, o fato deste lugar ser política e economicamente grego, e ter, obviamente, uma influência enorme grega, ele não deixou de ser judeu. Por isso que Cristo pôde nascer no mundo que era completamente complexo. Ele era ao mesmo tempo judeu e cidadão grego. Isso é muito complexo para a gente entender, porque a gente costuma colocar as coisas de uma maneira muito mais simples. Vou dar só 5 minutos, só para entender. Fica bom. Aqui eu pus um mapa, só para vocês terem uma ideia do comércio e da circulação de bens, mercadorias e, obviamente, de ideias no período do início do cristianismo. Todas essas linhas são estradas e rotas. E essa aqui é uma outra rota, que é oriunda lá de Alexandre, lá dos persas, que é a rota da seda, ou as rotas das especiarias. Desde a antiguidade, o mundo ocidental vai até a China. Por exemplo, o papel chegou pela China, o zero chegou pela Índia. Coisas importantíssimas chegaram na nossa cultura por essa rota. O budismo chegou no Japão por essa rota. A gente costuma identificar o budismo com o japonês, né? Esquece que Buda era indiano. Não é verdade? É um detalhe importantíssimo, né? E aqui eu pus um mapa dos judeus, mas acho que não vai dar tempo da gente trabalhar ele. Mas, de qualquer forma, depois eu posso disponibilizar esses Por favor. Pode passar. Só um passar também. Aqui, esse é um mapa que eu fiz, essas linhas também tortas, que foi eu que tracei, tá? Passar a linha no computador que não é reta é meio complicado. São os movimentos migratórios do povo judeu, da história do povo judeu. E aqui, ó, essas últimas linhas de azul mais escuro que saem do mapa é a segunda diáspora, né, quando Jerusalém é destruído em 70 depois de Cristo, e mostra eles indo para todos os lados, o que também explica a ocidentalidade do povo judeu. Todo lugar que eles foram era confusão. Oi? Todo lugar que eles foram era confusão. Difícil não ter pátria, né? Ter uma mentalidade, ter uma cultura, e não quer, que eu estava falando no começo, a importância da identidade, da mentalidade, a geografia. E o povo judeu não é o único povo que sofre com esse problema. Os ciganos sofrem com isso, os curdos sofrem. Há uma quantidade muito grande de povos que tem uma mentalidade comum, que tem uma geração e que não tem um espaço. O povo judeu conquistou isso há 50 anos, então ele já está brigando, né? Enfim, esse mapa é o conjunto das colônias judias depois da segunda diáspora, quando eles vão então colonizar aos poucos e influenciar e serem influenciados pelas culturas, diversas culturas. Pode passar, esse é um. Aqui a gente tem, isso eu já expliquei, né? Onde está Jesus Cristo do ponto de vista cultural? Né? Quais são as culturas que estavam no local dele e que depois se transformaram a partir do pensamento dele e de seus discípulos? Aqui é um movimento de Paulo. Esse movimento é importantíssimo para entender a expansão do cristianismo. Esses dois, tá? Na posição de Paulo, pode passar. Ó, se a gente for ver a viagem de mapa e as primeiras principais comunidades cristãs, elas são muito próximas. Bom, aqui é a Europa. Pode passar um pouquinho, eu só vou falar um pouquinho disso daqui. Não, esse mapa é um mapa do início da Idade Média, daquele período que na verdade a gente chama hoje de Antiguidade Tardia. Olha aí o movimento.
Pois é, né? A gente fica estarrecido quando a gente vê, né? Nossa, problema para os europeus, né? A xenofobia. O que os sírios vão fazer? Isso sempre aconteceu o tempo todo. Esses movimentos de migrações que vão transformando as culturas. Isso é nós. Mas a gente quer se fixar numa E aí a gente tem, por exemplo, a expansão, o início do Islã e o relacionamento do Islã com este mundo cristão, que já estava ali há mais ou menos 600 anos. Tem uma cultura que praticamente dominou a Europa, no minuto que o Khan morreu, quando estava já no norte da Itália. Como? Quando Jesus Khan morreu, Sim. a Europa não foi tomada porque ele já estava no norte da Itália. Na verdade, o Khan morre e eles voltam. Sim. Aquele todo campeonato, os mongóis eles iam. Tem um mapa sobre migrações mongóis. Deixa eu ver se é a praticamente a próxima. Europa inteira, inclusive Moscou foi tomada, as cidades orientais da Europa, todas tomadas por ele, e pouco se fala disso, né? Eu pus um mapa aí, quer ver? Isso é fundamental, isso define todo o leste europeu. Inclusive porque tem uma pesquisa genética de que um percentual imenso da população europeia mundial É mongol. é mongol. Aliás, não, a expansão mongol, que vai do século X até mais ou menos o século XVI, ela não muda só a Europa, ela muda a China e ela muda a Índia. A dinastia chinesa A principal dinastia chinesa, que é a que mais conhecida, que é a Ming, é mongol. Não é chinesa. É quem vê Marco Polo no filme, ele Exatamente. é mongol. Aqui, esse é um mapa das invasões mongólicas, das principais campanhas das invasões mongólicas na Europa. Olha aí. Quando você pega, por exemplo, a arte russa do século XIII e compara, uma iluminura russa do século XIII, e compara uma iluminura indiana do século XIII e uma iluminura chinesa, elas são praticamente iguais. Porque os mongóis dominavam todas essas culturas, são iguais, eles são todos redondinhos, assim, de olhos puxados, e a indumentária, as roupas, o estilo das flores, a ornamentação é a mesma. Essa é uma leitura horizontal do século XIII que é muito interessante, que é exatamente mais um pouquinho depois vem Marco Polo, que vai contar um pouco essa história, né? Então esse é o mapa mongol. Bom, acabei me estendendo, como sempre a gente não consegue. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é aquelas rotas comerciais do Islã. Os islâmicos, antes de mais nada, eram durante a Idade Média mercadores. E eles foram responsáveis por levar para a Europa o papel, o zero, os números arábicos, né? Algumas revoluções fundamentais para a nossa situação, que definem a nossa civilização. O conceito de zero, um conceito bastante abstrato, que foi levado por eles. Aqui a gente tem, por exemplo, as peregrinações entre os europeus no século. A gente fala muito da Idade Média medieval, a gente estuda que as cidades eram desconectadas, né? Que o homem medieval vivia dentro de como chama? De casulos. Eu não sei quem inventou isso. Isso aqui é um mapa simplificado das rotas peregrinas durante os séculos 10, 11 e 12. O fulaninho que estava lá no norte, em Utrecht, lá no norte da Holanda, de Holanda, vinha aqui, ó, a pé, até Santiago de Compostela. Isso não era o rei, o militar, o comerciante, era o homem comum que saía com a sua família para fazer uma peregrinação. Ele ficava em mosteiros, nas hospedarias dos mosteiros. Isso fez com que, por exemplo, no século X, a gente pudesse identificar em toda a Europa uma mesma arquitetura. Uma igreja românica do norte da Alemanha
é igual a uma igreja românica do sul da Itália. Era um mundo, em outras palavras, globalizado. No sentido que nós entendemos hoje. Um professor de filosofia, de teologia, de direito, um tratadista de medicina do sul da Itália, escrevia em latim, tal como aqui no mapa um estudioso de Oxford. Eles se liam, eles tinham uma língua franca, que era uma língua religiosa e científica, tal como nós temos hoje. Por que eles conseguiam fazer isso? Porque eles tinham um mundo comum. Sim, isso que define o mundo ocidental. E aqui a gente tem as cruzadas, que é o início desse corte. Para que as cruzadas venham para cá e briguem com os islâmicos, eles tinham que estar unidos ali. Então, não dá para entender as cruzadas sem entender as peregrinações anteriores. Ou seja, essa prática de sair da sua casa e ir para algum lugar, defender um bem comum e todos juntos, ela é séculos anterior ao início da cruzada. Então, quando a primeira cruzada foi conclamada, ela foi conclamada para pessoas que se auto-identificavam por cristandade, ou seja, elas eram como interessadas, elas eram do norte da Alemanha ou do sul de Portugal. Elas eram todas da cristandade. Isto era a identificação de um povo, de uma mentalidade. E isso até hoje nós temos, isso tem 1000 anos. A noção, a construção da mentalidade ocidental é uma construção que começa primeiro com os gregos, e talvez antes deles com os egípcios, depois com Cristo, né? Com Cristo no sentido do que ele formou do ponto de vista de visão de mundo, e depois com todo esse movimento. Quando, alguns séculos depois, essa migração se expandiu, eu vou pular vários séculos. Isso. Ela saiu daqui e veio parar aqui, e veio parar aqui, né? Porque os jesuítas não vieram para o Brasil só, eles foram para a China. Eles foram levar essa mentalidade ocidental forjada lá atrás para todo esse mundo conhecido. E aí a gente tem aqui o tráfico de escravos, olha aqui, os movimentos imperialistas no século XIX, de novo, levando aquilo, aquela peregrinação que estava lá atrás, ela mudou de cara, ela mudou de objetivos, mas ela continuou. E ela foi transformando o mundo, ela foi transformando a Índia. A Índia hoje fala inglês. Hoje vem isso. Vem desse movimento. E os ingleses tomam chá. Né? E aí, só para terminar, a gente tem um marco aí da Primeira, da Segunda e da Guerra Fria que vai fazer as migrações do século XX. Quando, por exemplo, todos os japoneses, os alemães, os outros italianos mais jovens, os portugueses, vêm para o Brasil, vão para os Estados Unidos. Quando Einstein vai lá para os Estados Unidos, quando Lazar Segal e Portinari vêm para cá. Portinari é filho de imigrantes italianos, ele é um ícone da arte brasileira. Então isso também é o fruto dessa imigração que acontece aqui por conta das guerras. Então, tal como os bárbaros muitas vezes invadiram o Império Romano porque havia guerras no espaço deles. Os mongóis saíram da Mongólia por causa de guerras no espaço deles. Mas a consequência disso não está na guerra. Bom, acho que é isso. Obrigada aí pela atenção de vocês.